Olá a todos, esse é o Greenper Talks de abril. Eu gostaria de chamar o Silvio Castro para passar um panorama aí do último mês e as nossas perspectivas para o resto do ano. Obrigado. Olá para todos. Obrigado, João, pela oportunidade. Como a gente sempre faz, eu vou dividir alguns slides com vocês para passar um pouco o nosso panorama para o mês de abril e fazer algumas considerações aí sobre o mês de março também. Bom, infelizmente, a gente passou o mês de março inteiro acompanhando o desenrolar da invasão da Rússia na Ucrânia. O que é importante do ponto de vista de mercados é a escalada no preço das principais commodities. Perto do tamanho do conflito e da relevância estratégica desses dois países, a gente não acha que as commodities escalaram tudo que elas têm para escalar ainda. A gente ainda tem preocupação importante para os próximos meses. Outra coisa importante, a gente tem que lembrar os impactos secundários quando você tem a demanda pelas commodities relativamente alta, seja para consumo nos países emergentes, seja para você alterar a sua matriz energética, no caso dos países desenvolvidos, seja para investimentos adicionais em defesa. Então, quando você tem uma restrição um pouco maior na demanda e a oferta continuando a acelerar, é um cenário que, na nossa opinião, é bastante preocupante e vai mudar o paradigma como os mercados têm acompanhado o movimento do Banco Central e, inclusive, toda essa dinâmica do buy the dip em equities. Bom, com relação às commodities, o que eu acho que é importante deixar claro para vocês é que, antes mesmo do conflito na Ucrânia, a gente tem que lembrar que as principais commodities globais já estavam com os estoques muito baixos. A gente tem que lembrar que elas já estavam negociando com os preços à vista acima dos preços futuros, o que denota uma falta de oferta que pode vir rapidamente para o mercado para uma demanda que está relativamente alta. Com isso, a gente segue com posições no mercado de petróleo, a gente segue com posições no mercado de ouro, o ouro por refletir esse cenário de inflação um pouco mais alta e o petróleo pela restrição de oferta em relação à demanda, que, na nossa opinião, vai continuar subindo aproximadamente 1 milhão de barris diários a cada trimestre ao longo desse ano, com o estoque que já está muito abaixo da média histórica. Bom, o que eu acho que é importante a gente colocar para vocês também é que, além dessas discussões conjunturais, o nosso cenário tentando olhar para uma janela um pouquinho mais para frente, eu acho que a combinação Covid com a invasão da Ucrânia marca uma mudança na forma como as economias ocidentais vão olhar para a globalização. Então, na nossa opinião, é muito provável que a gente saia do modelo just-in-time, que era aquelas cadeias de produção totalmente integradas, globais, como a gente viu até 2018, 2019, para algo que vai começar a fazer um processo de reshoring, né, que é trazer para dentro de casa essa produção, e aí mesmo que custe um pouco mais caro, você aumenta a sua segurança no processo. Esse é um jeito bonito de falar que a gente vai ter que lidar com uma inflação persistentemente mais alta ao longo dessa década, especialmente porque a gente investiu muito pouco em CAPEX, né? CAPEX é o quanto você coloca para você ter crescimento de produção ao longo dos próximos anos. Como a gente fez muito pouco disso ao longo da última década, a tarefa agora é árdua, porque a gente tem um caminho longo aí ao longo dessa década para mudar a matriz energética, aumentar investimentos em defesa, fazer reshoring de produção, das cadeias de produção. Então, na nossa opinião, a gente deveria, diferente da década passada, se acostumar com um cenário um pouco mais complicado, um pouco mais de vol de PIB e inflação um pouco mais alta, e isso deveria impactar a dinâmica das principais classes de ativo. Bom, nesse material nosso do Machine Learning, a gente continua com uma preocupação muito grande com relação ao estado das cadeias de produção global, seja pelo lado logístico, seja pela combinação oferta versus demanda. A gente continua vendo matérias-primas, a gente continua vendo novas ordens, atrasos de entrega como os principais fatores nos PMIs da indústria. Com isso, o Fed não tem outra saída num cenário onde o desemprego está fazendo as mínimas históricas e você tem praticamente 0,6 pessoas desempregadas para cada uma vaga disponível nos Estados Unidos. O Fed não tem outra saída a não ser
começar a falar um pouco mais duro e mostrar uma preocupação maior com a inflação. A grande verdade é que, na nossa opinião, mesmo com o Fed tendo se mostrado mais preocupado com a inflação, ainda assim os mercados continuam duvidando que a gente vai precisar, ao longo dessa década, trabalhar com taxas de juros mais altas. Prova disso é que a gente teve um mês fantástico para ativos de equity, mesmo no cenário de taxa de juros subindo. E mais importante até, a gente viu a curva de juros invertendo nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, tradicionalmente, quando começa um ciclo de alta nos Estados Unidos, a curva só começa a inverter praticamente um ano depois do processo. E agora, a gente não teve 2 semanas e a curva já está invertendo, o que mostra que o mercado realmente acha que essa inflação rapidamente ela vai se dissipar e ela vai ser transitória. Na nossa opinião, o buraco é um pouco mais embaixo. Bom, com relação à desaceleração, muita gente diz que esse ciclo não vai ser completado pelo Fed e essa curva tem que ficar invertida mesmo, porque a atividade vai desacelerar muito rapidamente. A gente vê sim, atividades acelerando, mas primeiro porque o patamar que ela está agora é muito alto nos Estados Unidos. Agora, isso não necessariamente vai trazer a inflação rapidamente de volta. Na janela de 12 meses, a gente acha que a probabilidade da gente ver uma recessão nos Estados Unidos é bastante baixa ainda. Numa janela mais longa, claro, a probabilidade começa a subir. A gente tem que lembrar que faz mais de 10 anos que a gente não vê uma recessão de verdade nos Estados Unidos. O que a gente viu do Covid acabou sendo quase que um blip só na série, dado o estímulo fiscal todo. E a gente tem que lembrar que se os Estados Unidos novamente fizerem um grande estímulo fiscal, caso venha uma recessão nos próximos 24 meses, isso vai trazer ainda mais dificuldades para a política monetária. Bom, com isso, na nossa opinião, dado que os riscos hoje são mais altos, seja nas cadeias de produção, seja nos preços das commodities, os riscos geopolíticos, a redução da globalização, a gente deveria esperar um prêmio de risco maior para ativos de renda variável, por exemplo. Só que a demanda é tão grande por ações nos Estados Unidos que mesmo com os investidores profissionais, institucionais, aumentando o caixa, ainda assim a gente vê mais demanda do que oferta no complexo equities nos Estados Unidos, puxando os preços para cima. Para vocês terem uma ideia, o prêmio de risco de equity já está abaixo da média dos últimos 2 anos, já está na média dos últimos 5 anos, o que, na nossa opinião, embora não seja um patamar necessariamente baixo, definitivamente não reflete ou um cenário de inflação persistente ou um cenário de desaceleração forte que levaria a curva a ficar invertida nos Estados Unidos. Então, a gente ainda acha que tem um ajuste importante de todas as classes, é a classe que a gente tem menos convicção de ter posição no momento. Bom, a gente aproveitou essa janela de abertura de curva de juros, onde os spreads de vários países emergentes, especialmente na parte corporativa, aqui na América Latina, acabou alcançando patamares relativamente altos em relação à média histórica, e a gente aproveitou para montar posições em bonds da América Latina. A gente está hoje já com um percentual interessante do Blan investido nessa classe de ativo, bem como do nosso fundo de renda fixa, o Fuji. Vindo para o Brasil, na nossa cabeça, a probabilidade de a gente ter uma recessão é baixa para esses próximos 12 meses, em que pese o fato da gente ter um crescimento muito modesto, ali na casa de 0,5%. A gente vê o índice de dificuldade econômica, que esse índice a gente mede por uma combinação de desemprego com o aumento do custo de cesta, e isso deu uma melhorada recentemente com o aumento da empregabilidade aqui no país. Mas, ainda assim, é um número muito alto e a gente continua sofrendo daquele mal nosso de longo prazo, que é uma economia que praticamente não cresce. A outra coisa importante, a gente teve um anúncio por parte do Banco Central de que a gente está chegando no fim do ciclo. Praticamente o Banco Central já telegrafou que tem mais uma alta de 1%, e depois a probabilidade de mais altas já é baixa, o que significa que a barra fica alta para a gente ver novas altas de juros aqui no Brasil, terminando o ciclo por volta de 12,75, mas quando a gente roda os nossos modelos, a gente tem dificuldade de enxergar um cenário de inflação convergindo rapidamente para dentro da banda. O que significa que, na nossa opinião, caso
o Banco Central opte por essa alternativa, a gente vai ver o juro real ex-post cedendo, né? Ou seja, a inflação vai continuar acelerando um pouquinho, e como ele não mexe na taxa de juros de curto prazo, as NTNBs curtas vão começar a fechar um pouco essa taxa de juros. A gente vê um certo prêmio de risco na parte mais longa da curva no Brasil, embora a gente não tenha posições hoje aplicadas. No fundo, a única posição que a gente tem é comprado em NTNB. Bom, a posição que a gente tem mais convicção na carteira é uma posição que, na nossa opinião, nem é tão consensual, é uma posição comprada em real e vendida em euro. Para vocês terem uma ideia, a tabela que a gente coloca no nosso material, ela mostra que o diferencial de juros, ele representa um fator bastante relevante para explicar retorno prospectivo para a nossa moeda. E quando a gente olha o real em relação ao euro, você tem um país que tem termos de troca hoje muito favoráveis, que é o caso do Brasil, com um país que tem termos de troca muito desfavoráveis, que no caso, na verdade não é um país, mas a zona do euro. E aí, quando a gente olha o diferencial de juros, é gritante, o Brasil pagando 12%, e na Europa você praticamente tem que pagar 1% para ter uma posição em euro, ao invés de receber, então isso dá um diferencial de juros de aproximadamente 13% a favor do Brasil. E quando a gente olha o nível que o real está negociando em relação ao euro, a gente consegue perceber que o real ainda tem um caminho relativamente longo para voltar, ainda tem um espaço interessante de valorização. Então a gente vê tanto o diferencial de juros quanto o potencial de valorização como dois indicadores bastante interessantes para a gente manter essa posição. Hoje é o principal fator de risco dentro do Blanc, junto com a posição tomada de juros no exterior. A gente tem uma posição pequena hoje em ações no Brasil, com um beta, ou seja, o comovimento da nossa carteira de ações junto com o índice relativamente baixo, uma carteira que tem um percentual de long and short bastante grande. O que parece interessante para a gente, quando a gente olha o lado do fundamento, o fundamento claramente positivo para o Brasil, a gente vê ainda uma entrada interessante de capital estrangeiro, até porque o múltiplo que a Bolsa Brasileira está negociando é baixo, o que significa que o prêmio de risco para o Brasil é alto. Só que, por outro lado, a gente vê uma grande retirada de dinheiro da Bolsa por parte dos locais. Seja investidor reduzindo a aplicação direto nas ações, seja resgatando de fundos de renda variável. Uma pena, porque o prêmio está bastante alto nesse momento, mas o investidor estrangeiro é que vem carregando a Bolsa para cima, absorvendo esse fluxo todo dos locais. Na nossa opinião, o que faz a Bolsa ser particularmente atraente é o complexo de commodities, que negocia em múltiplos bastante comprimidos, e o complexo financeiro. Então, é onde estão mais concentradas as nossas posições no momento hoje dentro do Blanc e do Meru. Com isso, eu queria novamente agradecer a oportunidade e dizer que, como sempre, o time aqui da Grimper está à disposição para tirar qualquer dúvida. Um grande abraço e um ótimo mês de abril para todos. Obrigado a todos e ótimo mês a todos.